Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa nova série da Netflix, a 1899. Essa é uma série dos mesmos criadores de Dark, que é a nossa série querida do coração, a melhor série ever. Enfim, nós vamos falar sobre 1899. Será que a gente gostou tanto dessa série quanto gostamos de Dark? Será que os autores, eles conseguiram ter pegar a mesma vibe? Enfim, fazendo uma breve sinopse dessa série, essa série se passa em 1899. A história ela se passa totalmente num navio, onde tem pessoas de várias nacionalidades, e elas estão indo aparentemente da Europa para os Estados Unidos. E no meio do caminho, elas encontram um outro navio que estava desaparecido há 4 meses e que pertenceria à mesma empresa do navio em que eles estão. No caso, eles estão no navio Kerberos e eles encontram o navio Prometheus. E é aí que toda a história começa. Mas é interessante a gente ressaltar que a gente tem aí uns personagens que são, como é que eu posso dizer? Eles são os personagens principais da trama, né? Alguns eu diria que nem são tão principais assim, mas é porque representam aí essa multinacionalidade do navio. E alguns a gente tem que ter bastante atenção a eles. Então a gente tem a Maura Franklin, que é a protagonista, é uma médica e ela é britânica. A gente tem o capitão Eike, que é alemão. Nós temos a senhora Virginia Wilson, que ela é uma mulher assim que parece que ela sabe de todas as fofocas do navio, tá por dentro de tudo, mas a gente não sabe muito dela. Ela fala inglês, então aparentemente ela também deve ser britânica. O Lucien, a Clemence, que são franceses e são um casal, e depois surge um outro francês chamado Jérôme. A gente tem o Henry, que é espanhol, e o Ramiro, que ele se passa por espanhol, mas ele é português. Nós temos a Yuki e Lingyi, que são mãe e filha, e elas são chinesas, mas elas por algum motivo se passam por japonesas. A gente tem uma família de dinamarqueses que fica na 3ª classe do navio, que é formada pelo Anker, que é o pai, a Iben, a mãe, e os filhos Tove, Christer e Ada, que é a mais nova. Nas fornalhas, entre os trabalhadores da fornalha do navio, nós temos o Olek, que é polonês, e temos mais 3 personagens que compõem aí. Esses personagens que eu falei inicialmente são os que a gente já vai ver de cara. E depois aparecem mais 3 personagens que fazem parte da trama também, que é o Daniel, marido da Maura, que é a protagonista, o Elliot, que é um menininho misterioso, e que depois a gente descobre que ele tem a ligação com o Daniel e a Maura, e tem o pai da Maura, que seria o Henry Singleton. Então, gente, dados os personagens, aí a gente tem os 4 primeiros episódios que vão girar basicamente em cima desses sujeitos que foram todos citados aí. E, sinceramente, são os 4 piores episódios dessa série, porque fica envolto dessa trama de apresentação de cada um desses personagens dentro desse mundo surrealista ali do navio, né? Todo aquele tom de mistérios, né? Eu acho que o andamento da série a gente só começa a ver mesmo do 5º pro 6º episódio, né? As coisas começam a andar um pouco mais a partir dali. E assim, eu confesso que, como você falou, esses 4 primeiros episódios, eles não é porque tem que fazer a apresentação dos personagens ou das histórias deles, mas é porque foi feito de uma maneira assim muito morosa, sabe? Muito arrastada. Então, pra mim foi muito difícil. É inevitável a gente fazer a comparação, já que os mesmos autores, né, da série são da série Dark, que a gente gostou tanto, é inevitável a gente fazer comparação. Então, assim, na primeira temporada eu gostei porque não foi arrastado desse jeito a primeira temporada de Dark, né? Mesmo nos primeiros episódios, assim. Então, nesse foi muito arrastado e eu ficava preocupada, porque eu ficava assim, nossa, mas só tem 8 episódios. Quando é que eles vão acelerar, né? E o meu medo é que acelerasse demais e você perdesse o fio da meada, sabe? Perdesse o timer. Então, eu achei que eles poderiam ter melhorado um pouquinho nisso. Mas, enfim, é como você disse. Não tem como não fazer esse paralelo, né, com Dark, até porque mesmo a série foi vendida a partir do pressuposto que, assim, são dos mesmos criadores que Dark e ainda tava a cara do Whedon lá, né? Todos os trailers. Aí, enfim, em Dark, basicamente, você tem uma narrativa que é construída através de mosaicos, né? E esses mosaicos, assim, são peças
que vão te dando ao decorrer de uma trama muito rica e que, enfim, que você vai montando esse quebra-cabeças e no final você constrói, assim, uma grande rede semântica, né? O que seria uma rede semântica? É aquele quadro com várias fotos que tem aqueles pontos interligando, sabe, cada imagem. E Dark é exatamente isso, né? E essa é a beleza de Dark. É uma trama muito rica que obriga o telespectador a construir, né, toda essa narrativa histórica. Nessa série, 1899, já é dado pra você quem são os personagens. Isso já não é darkiano, né? Ele já entrega já todos o elenco que vai compor já o efetivo da trama. E a trama em si não tem essa mesma perspectiva que Dark, né? Essa construção espiralada, sabe? Que vai crescendo, onde você vai construindo um mosaico. Não. Toda a trama já é dada pra você, né? Você já sabe ali os personagens, né? Que vão participar da trama, né? E além disso, se você prestar atenção na abertura, né? Naquele tema de abertura da série, você percebe que até ali eles dão já o andamento da série. Eles já mostram o que vai acontecer com alguns personagens, mostram um pouco do que a série vai mostrar, do que a série vai tratar. Então, assim, eles já deram meio que spoiler ali, sabe? Verdade. E, enfim, né? Quando a gente fala de Dark, voltando ao tema Dark, né? Eu sei que a gente tá falando de 1899, mas, tipo, Dark é aquilo. Ela não te entrega tudo de uma vez, né? Quando você constrói um mistério, você precisa de uma trama que, ao decorrer dela, todas essas peças que são lidadas vão se encaixando e deixando todo aquele mistério ainda maior, né? Nesse caso, não. Já no primeiro episódio, eles encontram já um navio perdido. E, assim, em sequência, você tem a morte lá daquela garota, da Ada. E, assim, eles meio que jogam tudo na tela consecutivamente, né? Tem a morte da Ada, depois tem a morte, assim, de alguns tripulantes. Depois você vê ali um motim da parte da tripulação contra o capitão. Depois você vê uma parte dos passageiros, da tripulação e dos passageiros sendo armadas. Depois você tem uma guerra civil dentro do navio ali, né? Uma guerra armada entre o pessoal que apoia o capitão e o pessoal... Enfim, mano, é meio que assim, tudo jogado de uma vez, e isso acabou matando um pouco a construção dessa trama, né? Que é característica da de Dark. Mas enfim, a história basicamente começa depois que aquela louca religiosa armada da terceira classe finalmente joga aquele garoto no mar, né? Inclusive essa cena, cara, foi engraçada, porque assim, tá todo mundo armado de mosquetes, mas eles usam os mosquetes como bastão, sabe? Começa a bater um no outro. Parece que ele esqueceu que aquilo ali é só apertar o gatilho pra poder matar, né? Aí todo mundo saiu na porrada. Aí, enfim, finalmente o garoto, que é um menino misterioso que carrega um besouro e uma piramidal na mão, que abre passagens e portas secretas dentro daquele navio maluco. Aí quando ele é atacado no mar, finalmente começa a trama, né? Finalmente começa o desenrolar da série. Exatamente. Tá. Esse menino, que no caso é o Elliot, ele é inclusive um menino que aparentemente parece mudo. A princípio a gente pensa que o menino é mudo. Ele foi encontrado nesse navio Prometheus, que eles encontraram, né, um navio que estava sumido há 4 meses, como eu disse anteriormente, e só encontraram esse menino dentro do navio. E eles trouxeram o menino para o Kerberos. E daí eles começaram a associar que as coisas ruins que estavam acontecendo, as pessoas morrendo assim do nada, tudo foi a partir do momento que levaram esse garoto ali para dentro do Kerberos. E depois que jogaram ele no mar, né, que a Iben, que é essa religiosa extremista, jogou o garoto no mar, ele aparece, de repente, do nada, debaixo de um balcão, lá num salão, né, num saguão onde estava o pessoal que apoiava o capitão. E aí todo mundo deles também ficou com medo, né, achou super estranho. Enfim, ali, a partir daquele momento, você fica querendo saber, é uma viagem no tempo? O que é isso, né? Porque o menino foi jogado, começa a suscitar algumas teorias a partir daí, né? A partir desse ponto é que o negócio fica divertido, né? Porque, assim, começa a acontecer uma corrente de eventos, de coisas, como que a gente pode chamar, assim, surrealistas, né? Tipo, eles encontrar passagem para realidades alternativas que tinham alguma correlação com as memórias traumáticas que eles tinham no passado, sabe? Aí tem aquele lance do cara sobretudo, que carrega um pad na mão, que tá sempre tentando reprogramar ali o painel do navio, né? Só
pra eu ressaltar uma coisa aqui sobre o Daniel, que eu falei inicialmente, que ele é o marido da Maura, né? Só que nesse momento, inicialmente, ninguém sabia disso. E nem a Maura sabia, enfim. E no momento em que eles pegaram o menino, estavam lá no Prometheus, procurando para saber o que acontecia, enfim, o que tinha acontecido com o navio e encontrar o garoto, o Daniel entrou no Kerberos, porque ele não era um passageiro até o momento, ele não era. E é uma questão até engraçada, porque meio que parecia que todo mundo se conhecia, né? Pelo menos assim, o pessoal da primeira classe, todo mundo meio que se conhecia. Tem uma cena em que a senhora Wilson, né, ela até faz comentários sobre alguns passageiros. Então, assim, uma pessoa que também conhecia as pessoas, e ela fala que todo mundo faz comentários, fofocas, né, uns sobre os outros. Mas quando esse Daniel entrou no navio, e assim, subitamente, né, e ele começou a fazer parte ali do grupo de passageiros, ninguém questionou, ninguém achou estranho, sabe? Uma pessoa que não tinha aparecido até o momento, entrou numa cabine que aparentemente estava vazia até aquele momento, e ninguém questionou, todo mundo, assim, sabe, ele foi ali inserido naquele momento, sem questionamentos. Mas enfim, a partir do episódio 5 ali, é quando vai vir uma teia de coisas abstratas, de realidades alternativas, aquele papo de simulação, abstração, enfim, game over. A partir desse ponto que o negócio começa a ficar legal, né? Além do episódio 5. Porque ali meio que começa uma corrida para tentar entender o que estava se acontecendo naquele navio, né? Então assim, demora muito tempo para poder a série pegar um ritmo. E eu achei interessante que eu vi alguns comentários pela internet, pessoas que falaram assim, começou e eu não entendi, e terminou sem entender, continuei sem entender. Eu acho que as pessoas quiseram fazer, sabe, as pessoas estão insistindo em dar aquela puxadinha pra parecer como Dark, ou tão boa quanto Dark, e gente, não foi. E assim, pra quem não entendeu, a gente vai assim, passar pra vocês aqui. Então, assim, todo mundo sabe que isso aqui é cheio de spoiler mesmo. Então, assim, se você não terminou de ver, para aqui, termina, e aí você volta pra você ver se bate, né, as suas ideias com o que a gente assistiu, né, com o que a gente tá falando. Mas, assim, no final das contas, eles descobrem que aquilo ali, toda aquela situação no navio, é uma simulação, que eles estão presos num jogo mental. Então, toda a história do navio é simulação. Quando as pessoas se jogaram, quando as pessoas morreram misteriosamente, ninguém tá morto de fato, né? É uma história que está sendo contada, é como se fosse uma história que está sendo contada, todo mundo ali tem um papel nessa história, e quando essa história chega ao fim, ela reinicia. E é isso. Aí parece que eles estão num loop eterno ali dentro de uma realidade virtual, né? E que o navio nada mais é do que uma metáfora daquilo que eles, teoricamente, bem entre aspas, né, estão vivendo do mundo real, né? Que, tipo, eles estão numa espaçonave, tipo, numa estase, numa simulação mental ali, e aí é revelado pra gente que tudo não passa de Matrix, Reloading. Enfim, esse é um lance, assim, da série que eu acho que foi um vacilo, né? Eles te deram a resposta e ficou muito evidente, né? Eu acho que, pra quem não entendeu, provavelmente a pessoa não tá meio que familiarizada com a cultura pop em geral, né? Porque esse lance do gênero cyberpunk, de realidade virtual, é uma coisa que já é trabalhada aí desde os anos 80, se eu não me engano, ou bem antes, né? Anos 80, por exemplo, tinha Star Trek, a nova geração, com o Capitão Jean-Luc Picard. As naves tinham um lugar chamado holodeck, onde basicamente ali no espaço, eles entravam naquele holodeck e vivenciavam uma simulação, né? Como uma forma de descontração, né? Para poder não pirar ali com aquele isolamento diante do vazio infinito do espaço, né? Mas basicamente a premissa da série é a mesma, né? Você tem ali uma nave espacial com os tripulantes numa espécie de estase, né? Ali meio que adormecidos, vivenciando uma simulação, né? Essa simulação do navio, 1899, partindo da Inglaterra para Nova York. E, enfim, é uma nave que aparentemente está tentando ali buscar, como que eu posso dizer, né? Tentando buscar um lugar habitável para a vida humana, né? Na verdade, assim, eles vão dando algumas
algumas possibilidades, né, da gente imaginar. Como nós falamos, eles descobrem que é uma simulação, né, que principalmente, no caso, não todo mundo, mas assim, a Maura, né, que é a personagem principal, ela descobre através do Daniel que eles estão numa simulação e que aquele menino que eles encontraram no navio era o filho deles. E assim, essa simulação depois a gente vai também vendo através do pai da Maura que eles estão vivendo essa simulação justamente por causa da Maura, que foi ela que criou isso, ela que criou esse projeto. E por quê? Porque o filho dela teria contraído uma doença muito grave e aparentemente essa criança morreu. Mas porque ela não aceita viver essa perda, ela criou essa simulação para que ela e o marido pudessem estar com esse menino. Mas aparentemente ela estava no controle, mas aparentemente ela perdeu o controle sobre isso e acabou que ela ficou presa, e não só ela, todo mundo que tá ali ficou preso numa simulação, né? E ao longo da série, assim, desde o início, na verdade, ela fica buscando o irmão dela, fica questionando o pai, né, pelo irmão. E aí no final a gente descobre que é o irmão que estaria controlando, que o irmão conseguiu tomar o controle disso. E o pai dela, que no primeiro momento a gente pensa que é um vilão da história, ele não é, ele é tão vítima quanto. Ele só tá querendo sair dali, ele tá querendo sair daquela simulação, ele não aguenta mais ficar vivenciando aquilo. Eu lembro que você até fez uma associação das cenas em que ele aparece, né, com Matrix. Tem o pai da Maura, né, parece o arquiteto ali, olhando aqueles televisores. Mas, enfim, pra mim, esse lance da narrativa pode servir até pra base interpretativa, sabe? Cada um pode tirar a sua interpretação. A gente já sabe que se trata de uma realidade virtual. Independente da Maura ter sido a criadora do projeto, ou se o que motivou ela foi a perda do filho ou não. Enfim, a gente sabe que se trata de uma simulação. Agora, o lance é até que ponto é o fim dessa simulação. Por exemplo, ali no final do último episódio, você vê a Maura despertando, acordando numa nave espacial, a Prometheus, né? E aparece ela na tela do computador, irmãos, né, falando que seu café desperte antes que a realidade, não sei o quê. Enfim, a gente pode tomar essa cena final como a realidade, né, mas é difícil, porque como fica a série deu muita base interpretativa, você pode interpretar aquilo também como um simulacro, sabe? Sim. Aí, enfim, é a caverna de Platão, né, velho? Todo mundo olhando pra sombra e tentando dizer o que é a sombra, mas ninguém sabe definir, né? Só vamos dizer por um final mesmo. Porque mas assim, pra mim, pode falar. Não, é porque os autores, eles já informaram que essa série foi, que eles pensaram essa série para 3 temporadas. Então, como eles deram muito assim de mão beijada a primeira temporada, essa questão de já descobrir que eles estão numa simulação, eu, sinceramente, não acredito que essa parte do momento em que ela acorda numa nave espacial, numa estação espacial, numa missão de sobrevivência da humanidade, eu não acredito que seja necessariamente a realidade. Pode ser uma nova simulação. E assim, a gente tem aí, no meio da série, algumas coisas que mostram que isso pode ser realmente uma nova simulação. Justamente porque os autores já informaram que vão ser 3 temporadas. Durante toda a série, você vê incessantemente essa associação com o triângulo, né? E o triângulo tem 3 faces, né? Tem 3 lados. Então poderia significar aí que eles têm que passar por 3 etapas antes de finalmente chegar na realidade, né? E, enfim, eles, como você falou, deixam uma base interpretativa para muita coisa, né?